bem-vindos a mais um CosturaCast. E hoje esse CosturaCast é para você que é empresário com tributação no MEI ou Simples Nacional e que quer esclarecer aí as dúvidas, né, que estão surgindo aí nesse início de ano de 2023 com a reforma tributária. Então hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, que é a Tati e o Beto da Cletos Contabilidade da cidade de Indaial. A Cletos, né, é a nossa parceira na comunidade CIGETEP e que caminhamos junto aí lado a lado. Então, e vamos compartilhar com você esse conhecimento. Então, peço para que você, empresário, tem um amigo que também é empresário e que está com dúvidas sobre a nova tributação, já compartilhe esse vídeo, né, para ficarem atualizados com as informações que eu tenho certeza que vão ser muito valiosas. Então, para a gente começar, eu vou convidar a Tati e o Beto para se apresentarem. Então, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer participar do programa, né? Muito esclarecedor que vai ser. A gente já tem aqui alguns aspectos para tratar, então vamos com tudo. Prazer, meu nome é Tatiana, sou contadora da Cletos Contabilidade e vamos tentar sanar as dúvidas mais pertinentes dos empresários. Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu quero já fazer para vocês para a gente começar pelo básico, né? A reforma tributária, ela vai complicar ou ela vai simplificar a vida do empresário? Então, essa pergunta a gente recebe muito depois que a reforma tributária ela foi alarmada, vamos dizer assim, né? Ou anunciada. Eu já estou na contabilidade aí há mais de 15 anos, diretamente e indiretamente. Então, eu sempre passo, e a gente costuma falar, inclusive internamente no escritório, que a reforma ela vem para corrigir. Ela vem porque, na verdade, vocês, empresários e contribuintes, não fazem ideia da confusão que é o sistema tributário nacional. Então, a ideia da reforma é facilitar, ela é desmistificar algumas questões, facilitar, trazer uma simplificação desse sistema. Ah, muito bem. Então, realmente veio para unificar e simplificar aí os impostos. É importante a gente saber desse detalhe, porque os empresários eles acabam não fazendo os cálculos, né? Mas vocês sofrem lá dessa contabilidade com tanta conta para fazer e que também, com certeza, pode causar né, erros ou interpretações diferentes, né? E quem trabalha no setor da costura, que é prestador de serviço, o que precisa ser. E para quem trabalha, né, no setor da costura, prestador de serviço, precisa se desesperar com essa mudança? Agora não, espera mais um pouco. Não, tô brincando. O que acontece não é a questão de desesperar. O que acontece é que se você não tiver uma forma, uma gestão organizada, separação patrimonial organizada, vai mudar. Toda mudança ela gera um desconforto, né? Só que a reforma tributária ela veio para mudar esse cenário, esse jeitinho brasileiro que a gente tem, né? De passa no CPF, passa no CNPJ, então, essa questão de mudança, a reforma tributária nem é também a parte tributária, a questão dos impostos unificados, mas também essa mudança de gestão. Muito bem, esse é um ponto bem importante que a gente tem que trabalhar nesse ano de 2026, então é esse ajuste na gestão. Inclusive, vocês abordam isso sempre, né, no informativo que vocês têm mensal. Eu acho interessante, né, até vou mostrar aqui para quem está nos assistindo, informativo da Cletos. Eu sempre leio e eu acho isso bem, bem legal da parte de vocês, que vocês não abordam só questões de contabilidade, vocês abordam essas questões, contribuem muito com essa questão de gestão. Né, a gestão de pessoas, gestão né, da empresa como um todo. E que legal que isso vai vir para ajudar ainda mais, né, os empresários. E a gente, falando do Simples Nacional, continua existindo com a reforma Simples Nacional? O Simples Nacional ainda continua existindo, vai ser denominado como um regime único, mas ainda ele continua existindo. A única diferença que vai ter com a reforma tributária é o seguinte: o Simples Nacional ele pode ser de forma híbrida ou uma guia unificada. Por um exemplo, hoje a CIGETEP, por um exemplo, né, ela paga uma única guia, tendo ICMS,
ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, então todos os impostos, a carga tributária, ela está dentro de uma única guia. Já com a reforma tributária, esses 6, 7 impostos vão se tornar somente 2. Claro que os federais, que é imposto de renda e contribuição social, eles vão ser calculados por fora. Qual que é a forma híbrida? O ISS e o ICMS, que é o chamado IBS na reforma tributária. Então, a gente vai poder calcular ele por fora do Simples ou por dentro da guia do Simples Nacional. Mas o Simples Nacional, de modo geral, ele vai continuar existindo. Só a denominação de Simples Nacional vai ser regime único. Muito bem, muito esclarecedor. Pegando esse gancho da Tati e aquilo que tu complementou ou que tu trouxe no início da pergunta, por isso a importância da gestão. Um sistema padrão para emissão de notas fiscais, com controle, com tudo. Por quê? O Simples, essa gestão, tanto da parte fiscal, contábil e da gestão administrativa da empresa, é que vai direcionar a tomada de decisão para saber como que eu faço. Eu mantenho o recolhimento unificado ou eu faço o pagamento extra? Porque aí vai ter alguns benefícios. E para a gente chegar aqui é que tem que ter toda essa organização, fazer uma linha do tempo na empresa. Hoje é muito comum as empresas simplesmente, eu preciso de um faccionista, eu preciso de uma indústria porque eu estou com excesso de trabalho. Mas aquela terceirização ou a quarteirização precisa estar alinhada com esse contrato, verificar se essa empresa vai ter crédito, se não vai ter crédito. Aqui já é algo muito mais técnico, mas que com uma empresa com gestão, com um sistema, com tudo isso monitorado, vai ficar muito mais fácil essa tomada de decisão depois. Ou seja, é importante, então, né, ter ali o sistema para fazer esse acompanhamento e para vocês, enquanto contadores, vão ter aí um trabalhinho para puxar todo esse histórico e ajudar a empresa a definir. Exato. O que acontece, o projeto de lei da reforma tributária vai até 2033. Então, agora, 2026, é uma fase testes, é a adequação dos sistemas. Até vi que na CIGETEC também já colocaram um informativo, né, da reforma tributária, falar com os contadores, isso é muito importante. Mas 2026 é a forma teste, informar os campos, tem campos específicos na nota fiscal, tanto de serviço quanto a modelo 55, né, de retorno e remessa, existem campos específicos que vai ser destacado, mas é só fase teste mesmo, não é nada cobrança agora, né? Então, 2026 vai ser uma fase teste para depois, 2027, realmente, né, ter um pouco da reforma, um pouco da forma antiga e assim até 2033. Ah, entendi. Então, 2026 continua com apenas esses campos adicionais que as empresas de tecnologia têm que se ajustar Isso. e que vai ser um ano de divisor de águas, 2026, para que as empresas já começam a ter esse controle, então. Já começam a se Isso. preparar. Então, é um ano de preparação mesmo, né? Isso mesmo. Até, inclusive, ano passado, quem, né, emite o 5.901, 5.902 ou 5.124 para cobrança da nota fiscal, teve que informar um campo chamado CBNF, que é o que define qual é o benefício do diferimento, no caso das cobranças, né, e retorno e remessa na questão da suspensão do imposto. Então, 2027 está previsto para abril, os sistemas todos se adequarem, tá informando esses valores lá dentro, né, do sistema, sem cobrança, sem notificação, né, é só uma fase teste. Vai ser um divisor de águas para a questão de sistemas, né, a CIGETEP já tem um sistema atualizado, tá bem na frente, né, disparado, mas vai ser um divisor de águas para sistemas também, quem se atualizar vai sair na frente, enfim, é nessa linha de pensamento mesmo. Complementando, a gente pode tratar 2026 como se fosse uma obrigação acessória. Isso. Obrigação acessória. O governo ou o fisco, ele quer saber realmente como que está se movimentando, né? Como que o mercado, as indústrias, elas se posicionam agora. Então, agora a gente está com dois sistemas simultâneos. O atual, que é o antigo, e já começando esse processo com a reforma dessa nova sistemática, dessa unificação. Então, basicamente, o que eles querem? Você vai só informar naqueles campos especificamente, como se já tivesse posicionado ali, porque depois eles vão ter as informações. É uma espécie de censo, né? Vamos ver agora como é que o pessoal vai. Depois, com tudo isso centralizado, unificado, aí sim
começam as regras a valer. Até porque tem várias regrinhas que precisam ser sancionadas, alíquotas, enfim. Mas é basicamente esse teste que a gente chama é para ver o posicionamento, para trazer para dentro de um sistema novo, um ambiente teste para ir. Então, hoje, basicamente, as dores são do sistema fiscal, o sistema contábil e todas as prefeituras e todo o estado, ele já está liberando esses campos, né, para a gente poder já começar a trabalhar como que vai ser depois que toda a base estiver dentro, vamos dizer assim, né? Então, não deixa de ser uma construção tanto da parte do governo quanto da parte dos empresários, é uma construção Exato. para ver os ajustes. E você falou desse novo, não vou dizer novo imposto, novo campo, existem dois novos campos. Você Isso. pode comentar sobre esses Sim, sim. dois? A questão é o seguinte, tem que formar a base de cálculo do CBS e IBS, CBS, IBS e CBS, né? IBS, CBS. Então tem que informar esses três campos, que é a base de cálculo. Hoje não tem nada definido ainda o que considera a base de cálculo, se exclui IPI, se tributa outras despesas acessórias, então é utilizado o valor dos produtos, né? E colocado a porcentagem de IBS, CBS, fase teste, né? É só para realmente informar nos campos aquela percentagem que eles definiram, né? Até final do ano, no caso. Entendi. Muito bem. Falando também, para quem é do Simples, né, sobre o imposto, na visão de vocês, eles tendem a diminuir ou ele tende a ficar parecido, ou aumentar, ou não dá para falar ainda sobre isso? Que acho que é a principal dúvida aí, o Sim, que isso é mexe no verdade. bolso é que a gente fica, né, ansioso, preocupado. O que acontece? A reforma ela veio para equilibrar, mas a gente sabe que o equilíbrio é sempre um pouquinho para cima e não para baixo, né? Mas essa questão de tributação, ainda as alíquotas não foram definidas, né? O Senado, ele vai publicar uma tabela de uma alíquota de referência. Cada município e cada estado, eles vão definir a sua alíquota. Por um exemplo, Santa Catarina, né? O Senado diz que é 17% de ICMS, correto? Só que Santa Catarina vê que esses 17 pode ser 18. Então, o estado ele vai definir a alíquota do IBS, né? E cada município vai definir a sua alíquota do ISS, que vai se tornar o IBS, né? Então é muito. Não tem como a gente. Vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, né? Não tem muita métrica de alíquotas de fato, né? Entendi. Em relação ao alíquota, ainda não tem uma definição, mas talvez a empresa ela pode avaliar qual é o caminho para ela tomar e tudo mais. Tendo a informação, depois vai ficar mais fácil ter essa avaliação. Sim, sim. Porque basicamente cai naquilo que a gente estava conversando antes, que hoje, para você ser um terceiro prestador de serviço, você vai ter que ter uma comunicação com o seu tomador. Vamos tratar aqui do município. A Brandly vai terceirizar ou quarteirizar o seu sistema de produção. Ela é uma empresa do lucro real. Então, ela tem benefícios que ela pode se apropriar. Então, de repente, aí uma empresa do Simples, eu vou poder continuar prestando serviço para eles? Depois que for esclarecido essas regras de por dentro, por fora, às vezes eu estando posicionado como Simples Nacional, eu vou poder creditar algo para aquela empresa. Então, tudo muda. A forma de se relacionar com o teu fornecedor de trabalho e a forma de você precificar. Porque dependendo, você vai ter um crédito a se disponibilizar e se apropriar depois, ou também vai disponibilizar para o seu tomador. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito bem com essa questão da organização. Por isso que a gente vai bater sempre nessa questão. Comecem a organizar todo esse fluxo operacional. Caixa, fluxo de produção, contratos é muito importante. A gente tem que ver contratos. Quem é a empresa que está fornecendo? Como que eles vão se posicionar? Como que eles esperam, né, que a gente se posicione? Porque se fala muito que as empresas simples vão acabar, porque se você não sair do simples, eu não vou conseguir te fornecer trabalho, né? Então são vários aspectos que a gente só vai conseguir elucidar mesmo com clareza, com as publicações. A gente até costuma dizer que final do ano, que é o nosso recesso, existem os excessos, né, de legislação, entendimento daqui, é COSIT da Receita Federal, mas a gente pede para aguardar esse movimento. Esse é um ano realmente de ajuste, é um sistema híbrido,
O atual continua funcionando, só fazer esses ajustes, mas é um período realmente de a gente alinhar todas essas questões de relacionamento, para daí a gente já começar a trabalhar em possibilidades, simular possíveis alíquotas, entende? Então a gente hoje diz assim, ó, 26 continua como está, mas já vamos começar a planejar 27 assim que a gente tiver as primeiras orientações e possíveis percentuais, né, definidos. Uma coisa positiva que eu lembrei é sobre o diferencial de alíquota. Esse, com a reforma tributária, ele vai cair por terra. Por quê? Hoje, por exemplo, a linha, né? Eu vou lá, né, numa loja de costura, compro meu cone de linha, eles vão fazer a venda como uma revenda para costureira. Só que para a costureira, aquela linha se torna-se despesa. E o que acontece? Quando uma empresa revende para você, ela coloca um percentual de ICMS, que no caso de Santa Catarina é 12 na revenda, né? E quando entra para a costureira, ela fazer a costura, se torna despesa aquela linha para ela, é 17%. Então a gente acaba recolhendo esses 5% de diferença por conta das alíquotas internas de Santa Catarina. Então, assim, cada estado tem a sua alíquota. São Paulo é 18, para a interna é outra alíquota. Cada estado tem uma legislação específica para cada estado, para cada ente. Então, com a reforma tributária, esses diferenciais de alíquota, antecipação, substituição tributária na questão de comércio e tudo mais, né? Ela vai cair por terra, porque vai existir uma alíquota uniforme. Única. Esse é o ponto positivo da reforma tributária na questão das costuras, né? Cai por terra esses diferenciais de alíquota, né? Esse custo a mais, né? Na produção, que se torna uma despesa, né? Muito bem. Então, conforme vocês estão falando, é muito cedo ainda para ter uma definição, né? Vamos ter essa questão aí desse benefício da ser uma alíquota única, que daí Uhum. talvez você não vai pagar a mais, né? Comparando Isso. com outro estado. Né? Então, só frisando aí que vocês estão trazendo, é o ano que a gente tem para registrar as informações e principalmente para se atentarem aos contratos e deixar tudo em dia. Então, Isso aí. muito bem. Uma outra pergunta é se. Tá, vamos voltar aqui. Outra coisa, vai mudar alguma coisa para quem hoje paga um único boleto? Você já. Agora do MEI, na verdade, né? Vai mudar alguma coisa para quem hoje paga tudo em um único boleto? Falando do MEI, o que muda para o MEI? Então, aqui é um ponto de vista nosso, interno da Cletus, não é nada oficialmente falando, porque foi criada uma outra categoria de empresários, que é o nanoempreendedor. O nanoempreendedor, na verdade, é um MEI que tem o direito de faturar metade, 50%. Então, se o MEI pode faturar até 81 mil ano calendário, o nano vai poder ser pela metade. Com a entrada desse nano, a gente acredita que o MEI logo terá um escalonamento no seu faturamento. Vai poder aumentar, mas tudo isso depois que todas as informações estiverem via sistema. Tanto que hoje você não pode mais ter um prestador de serviço MEI para você sem que ele entregue uma nota fiscal. Tem que ser amarrado. É aquilo que a gente sempre fala, a reforma ela veio para fiscalizar o que já deveria ser feito. Então, não pode mandar um serviço para alguém e não ter nota. Então, ele está vindo para justamente isso. O MEI, por enquanto, não muda nada. Ele continua com os limites de faturamento, 6.750 para faturamento, 5.400 de compra. O valor aumentou porque teve um reajuste do salário mínimo, né? Então, é 5% da contribuição patronal, que é o INSS, sobre o salário. Quem tem serviço paga R$ 5 para o município e R$ 1 de ICMS para o Estado. Mas não teve nenhuma mudança tanto para limite quanto para sistemática. O que mudou inclusive, a gente até fez um lançamento esse mês, no nosso próximo mês de fevereiro já vai trazer isso no nosso material, que a Receita ela vai controlar as despesas do MEI e do CPF do dono. Ou seja, o MEI ele é um microempreendedor individual, ou seja, a pessoa física se confunde com a pessoa jurídica. Hoje tem muitos MEIs que eles não fazem a separação patrimonial, ou seja, não tem conta PJ para o que exerce atividade de MEI e mistura tudo no CPF. Só que agora o governo quer o quê? Ou tu te comporta dentro do que é permissível para você, ou a gente vai somar os dois e vai te desenquadrar, podendo gerar o desenquadramento de ofício e você tendo que se tornar uma microempresa. Então haverá essa mudança no sistema de fiscalização.
Então tem que deixar muito bem separado. A gente tem alguns exemplos que a gente sempre traz no escritório, que é, eu tenho um MEI lá que ele é empresário, mas ele é o organizador da patota do churrasco. Então todos os meses passa ali um volume de 1.500, R$ 2.000 na conta dele. Então ele precisa começar a se ater para esses detalhes. Se você é MEI, trabalha lá na tua conta pessoa jurídica, emite nota, recebe lá dentro. E a tua pessoa física é uma outra questão. Aqui ele vai conseguir justificar através das atas, através da organização lá, que esse valor não se confunde com esse. Então a gente não sabe a forma que eles irão fiscalizar. Simplesmente te notificar para que você se apresente e esclareça o que está acontecendo, a gente acha difícil. A gente acha difícil que eles vão desenquadrar de ofício, esperar com que você se manifeste, até pelo direito do contraditório, né? Mas se você não organizar, não ter os controles, não ter as notas fiscais, essa é a mudança maior do MEI para esse ano. Que é Para esse ano já. para esse ano. E já em 2026 já está todo mundo no Já tem radar. que ter esse cuidado de Já. movimentação da conta, pessoa física. Isso. Ah, a pessoa, Pra... ela, vamos supor aqui, vamos imaginar um cenário que nós temos um cliente que presta serviço para uma das facções do grupo, né? A nota de remessa, a nota de cobrança, o valor tem que entrar lá naquela conta. Se a pessoa teve algum gasto com calcador, com linha, com mecânico industrial, tem que pegar a nota desse prestador e pagar pela conta da empresa, não envolver a conta pessoal. Então, tudo isso é muito importante. É o que a gente chama de separação patrimonial. O que é da minha empresa é da minha empresa, o que é do meu CPF é do meu CPF. Mesmo o legislador entendendo que é uma única pessoa. O MEI, na verdade, é um CPF que teve a condição de ter um CNPJ. Mas até hoje, desde que ele foi instituído, é uma confusão, né? Sim, É ele empresário. abriu o CNPJ, mas ele não abriu uma nova conta bancária, por exemplo. Isso. E a orientação de vocês é que abre uma nova conta bancária mesmo É para a prestar separação conta. patrimonial. A gente sempre costuma trazer exemplos práticos. Ah, eu tenho um MEI e vou fazer compra para casa. Eu vou lá e passo o cartão da minha empresa para pagar as contas do mercado. Vou levar minha esposa para jantar, eu passo o cartão da empresa. Vou comprar alguma coisa para meus filhos. Não posso. São contas separadas. Então eu tenho que fazer a apuração da minha empresa, ver o que eu tenho de despesa e daí eu mando o dinheiro da minha conta PJ para minha conta CPF. Porque o que está aqui está declarado. Então, uma coisa amarra na outra, entende? Então, são coisas separadas. O Beto, pessoa física, é uma coisa, o Beto, empresário, é outra coisa. Então, se não houver essa mudança, essa organização, Aí tem que ser fiscalizado a pessoa jurídica. Se exato, você não fizer essa separação, você vai ser fiscalizado na pessoa jurídica. E exato. se você fizer, daí você vai ser fiscalizado na sua conta, né, jurídica e deixa a sua conta pessoa física daí independente. É porque é muito mais fácil de ajustar, né? Comprovar. Não, isso aqui é uma outra questão, aqui é da minha empresa em virtude do meu posicionamento como PJ. Perfeito. Às vezes era uma preocupação que o empresário não tinha e que muitas vezes acabava impactando na gestão da empresa dele mesmo. Às vezes, não sabendo a sua real rentabilidade, o seu real lucro. Então, força o empresário a fazer uma gestão mais profissional, que na verdade é o que ele já deveria estar fazendo. Então, não deveria ser tão assustador essas novidades assim. Não deveria ser tão assustador porque faz com que ele já tenha uma clareza melhor da empresa dele. É por isso que Muito o tema bem. reforma tem assustado, porque vai ser controlado, vai ser fiscalizado. Sim. O Pix é um benefício excelente, mas veio para nos, né, Eu ia até denunciar. comentar alguma coisa do Pix, porque né, a gente tá vendo muito esse assunto assim, tô com medo de fazer Pix, ou em lojinhas não vou mais vender por Pix. Nesse nível, tá? Sim. Porque ele vai ser fiscalizado. Porque a gente acredita que a única forma ainda de se manter algo é com o dinheiro corrente, né? Ainda não há um Sim, que daí. controle, mas, pelo que a gente vem escutando, haverá limites de saque. Para que as pessoas também, eu preciso pagar justo lá Poxa, um valor de 5, Estou fechando o círculo. para justamente o pessoal também não tirar todos os valores do banco e deixar em casa e ficar, né? Então tá tudo sendo controlado. Pix é uma invenção, na verdade, não, uma engenharia digital para isso, para trazer para a claridade tudo que acontecia. E essas movimentações bancárias, a reforma vai cobrar. Então, a Cletos Contabilidade recebeu um valor da CGTEP. Do que se trata esse valor? Se não há uma nota fiscal,
se não há uma relação, entende? Ah, não, eu prestei serviço para vocês, então eu preciso emitir uma nota fiscal, fazer esse cruzamento e daí as pontas se amarram. E muitas pessoas têm trabalhado dessa forma, misturando pontas, né? Ah, eu recebi um Pix no meu CPF, mas era da minha empresa. Então, quem for o pagador vai ficar condicionado o seguinte: eu vou te pagar, mas primeiro me manda a nota. Então, o fisco está forçando com que saiam todo mundo da informalidade, né? Sim. Eu lembro quando teve isso para empresas que não era do Simples, nem do MEI, mas que ia ser tudo fiscalizado, todas as notas, né? Que até um tempo, vamos falar que começou a ser fiscalizado, emitir nota, a fiscalizar, começou a ser fiscalizado as notas faz o quê? 10, 15 anos? Não faz muito tempo, se a gente for parar para pensar. E as empresas tiveram que se adaptar e seguiram, né? Então, acho importante, né, falar sobre isso também. Até e essa é uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Hoje, atendendo os clientes de vocês, né, empresas pequenas de Simples e de MEI, quais são os maiores erros que os empresários estão cometendo em relação a essa mudança tributária, na visão de vocês? Né, a Tati depois vai complementar também, eu forço que é essa confusão patrimonial. Muitos empresários acabam se posicionando como PJs sem ter uma noção realmente do que ele vai fazer. Às vezes eram funcionários de uma empresa e viram um potencial e querem empreender. Então você acaba confundindo faturamento, fluxo de caixa. Tem empresas que acabam, como é que eu posso dizer, comprometendo um faturamento que nem entrou ainda. Por quê? Porque não tem a clareza dos números. Porque está tudo misturado. Realmente, será que eu posso fazer um investimento esse mês? Será que eu posso fazer a minha reserva de emergência? Então, para se trabalhar com a reforma, a gente bate muito na tecla também do fluxo de caixa. Você está sempre sob a gestão. Uma reserva para sua folha de pagamento, uma projeção de investimento, saber se o seu preço realmente está adequado com o mercado, porque às vezes é um fluxo, né? A empresa X faz, a B faz, e a gente fica condicionado também de quem está mandando o serviço. Ó, a gente paga tanto, mas às vezes o que eles estão pagando não compõe nem o teu orçamento, e aí tu acaba aceitando porque é uma prática do nosso mercado. Então, por isso que a gente fala, organizar essa questão para a gente poder realmente entrar na reforma sem esses vícios do passado, que no meu ponto de vista é o que hoje sacramenta aí muitos fechamentos de empresa por essa falta de gestão, de clareza nos números, sabe? Essa é uma dor que a gente vem batendo muito em cima. Existe a dor do crescimento, que o cara começa como MEI, daqui a pouco é uma microempresa, daqui a pouco é uma EPP. Mas se ele começa certinho desde a base, é muito mais prático. Porque geralmente quem quer começar a empreender é o menos é mais, né? Não quero sistema de nota, eu quero emitir por qualquer lugar, se não tiver nota melhor ainda. Só que agora para ti o mercado vai filtrar. Então quem não tiver arrumado com relação a isso, a dor vai continuar, só que agora a dor pode ser maior, né? Sim. E falando nisso, nessa questão de separação de fluxo de caixa, inclusive dentro da CGTEP, nós temos o financeiro para fazer todas essas projeções, movimentações, para fazer essa análise do valor do produto, que às vezes realmente tem empresas que aceitam fazer um serviço que às vezes não está pagando, sabe, Paga assim, o custo, né? paga custo, paga o salário só. Tipo, só o salário, às vezes. E às vezes nem isso, se ela for colocar na ponta do lápis. Então, ter essa análise crítica maior, né? Ter essa validação. Se esse valor vai cobrir todos os meus custos e se eu vou conseguir fazer todas essas projeções. Então, né, nós aqui da CGTEP conseguimos contribuir para facilitar essa análise. Como que eu vou fazer? Quem geralmente trabalha com prestador de serviço, principalmente MEI, é aquela, às vezes, costureira que está ali atrás da máquina e, né, não tem essa preocupação. E ter essa facilidade de um sistema apoiando, né, de consultoria como vocês, para direcionar no melhor caminho, para começar certo. Com certeza, esse apoio nesse momento vai ser muito importante, né? Tanto da contabilidade, né, quanto de sistema para ter essa facilidade. É ter. Porque não é uma conta tão simples. A gente falando aqui parece ser simples. Recebeu, tem as despesas. É que cada caso é um caso. Cada caso. Cada empresa tem as suas especificidades, tem empresa que tem sede própria, tem empresa que é alocado.
Então, você ter um sistema que te ajuda na tomada de decisão, mais um profissional habilitado e sempre, né, procurando entender o fluxo dele. A gente sabe, a gente até conversava antes aqui em off, pela dificuldade da maioria dos empresários sair do operacional e ficar só na gestão, só que é onde tem que ter os parceiros, os esclarecimentos, é sempre a troca de ideia. Então, hoje não basta você ter serviço na tua empresa, você tem que entender esse serviço. O que que o meu tomador realmente, da forma que ele trabalha, da forma que ele paga, os meus custos para saber se eu estou dentro de uma realidade, porque senão às vezes não vale a pena você manter a estrutura, porque vai acabar sempre se descapitalizando, né? Uhum. Nunca vai ver o resultado. Eu trabalho e não vejo. Trabalho e não vejo. Então tudo isso é uma organização, né? Sim. É o ano de. Não é quem trabalha mais, é o ano de quem trabalha melhor, né? Quem trabalha de forma Exato. estratégica É com isso aí. parceiros. É, agora falando até de visão, né, de futuro, essa reforma, então, ela vai ter essa oportunidade de organizar a nova empresa. Eu imagino que vocês estejam aí com bastante trabalho, né, com toda essa reforma, com bastante demanda, porque as empresas acabam, né, procurando empresas parceiras e atletas, né, a gente trouxe até aqui pela confiança que a gente tem e porque realmente a gente, né, recomenda, porque além das informações fiscais que vocês, né, são obrigados ali a declarar e tudo mais para a empresa, mas esse apoio, essa segurança, essas informações que vocês oferecem na consultoria de vocês, e até antes também a gente estava comentando sobre essa questão emocional, porque até se vocês puderem falar um pouquinho como que está chegando para vocês, né, os empresários, porque eu acredito que essa gestão emocional nesse momento, para informar o empresário, está sendo bem importante também, para a gente continuar. A gente costuma conversar nos bastidores que as pessoas elas vivem das suas emoções, né? E muita gente come as suas emoções. Então a gente tem empresários que começam de uma forma, daí no mês seguinte já querem aumentar patrimônio, já querem melhorar o veículo, já querem colocar os filhos em uma escola melhor. Se antes uma refeição era suficiente, agora já querem comer em churrascaria, já querem ir para praia. Então assim, a gente vê que o dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional, a sede de vencer, a sede de dar certo, até porque a rede social nos desafia dia a dia, né? Se a gente ficar se comparando com outros profissionais, a gente também acha que a gente não está no nível ou a gente está muito atrasado. Então a gente sempre fala, vamos encarar mais uma mudança que é necessária. Isso é mais de meio século que a gente está aguardando uma sincronização e uma facilitação dos sistemas. Então, independente do setor político, que a gente sabe que muitas decisões são políticas, a legislação fala uma coisa, mas uma decisão política ou um entendimento político muda a regra do jogo, mas tem que ter calma, tem que ter uma estrutura emocional. A pessoa tem que saber que ela está se posicionando como PJ, ela sabe que ela vai ter pessoas, que ela é responsável direta e indiretamente, e a gente sempre costuma dizer que a gente não trata o CNPJ apenas como um número, né? E sim como um sonho. Muitas pessoas têm um sonho de empreender, têm um sonho de fazer dar certo, de impactar a vida do outro. O nosso metro quadrado, quando você vai impactando, as coisas vão melhorando. E não tem como nada terminar em pessoas, tudo termina em pessoas. Então, o movimento hoje aqui pode refletir num ganho de capital lá na frente, numa estruturação maior e melhor, ou também como a derrocada, né? Uma estratégia errada pode definir o futuro e o sonho de muitos empresários. Então, é ter esse controle. A gente percebe que a gente tem que, às vezes, filtrar mais, ver que a pessoa está mais emocionada do que com a razão, em virtude de decisões que tomou errado. Então, muitas empresas hoje têm famílias, né? O esposo, a esposa, ou o filho, e às vezes o relacionamento da casa interfere na empresa, ou às vezes o contrário. Então, as pessoas elas não têm essa maturidade de que, a reforma está vindo, eu deixo o meu contador. Mas a gente depende muito mais deles, da disponibilidade deles e de o que a gente chama assim, de um coração ensinável, de uma métrica organizada para que a gente possa daí ser um parceiro de negócio, que a gente possa montar uma estratégia e, consequentemente, eu tenho um sistema fiscal para te indicar que vai trazer isso que a gente quer. Ó, tá aqui. Então é aquilo que a gente fala, é o nosso ecossistema caminhando, mas com inteligência, com calma, sem
tomar nenhuma decisão terrível, né? Sim, muito bem. Basicamente é isso. Muito bem. Ou seja, quando você pensar em empreender, né, o caminho é a informação, né? Procurar a sua contabilidade de confiança Exato, tem e perguntas isso, chaves, e né? não que não possa empreender, né? Né? Que os sonhos se realizem, porém da forma correta. É que hoje o mercado vai filtrar. Vai filtrar, Então, né? não tem mais como se comportar como era antigamente. Vamos fazer sem nota, vamos deixar assim, não tem como. Ainda mais que o fisco está vindo uma mudança na tabela do imposto de renda também. Então, tudo isso vai interferir. Então, não tem problema você conquistar e você crescer, mas a tendência é de uma maneira mais organizada trabalhar com a regra do jogo agora para que depois a gente comece a trabalhar em exceções, e o que pode melhorar, o que pode fazer. Mas tudo isso a gente precisa ter um histórico muito bem definido. Porque Uhum. quem quer empreender de qualquer jeito, Ela não tem que ser sustentável, vamos dizer assim. a tendência é não conseguir se manter nesse sistema. Até porque, assim, ainda não é nada oficial, mas daqui a pouco o governo vai lançar uma medida, ou eu vou dizer que é um fruto de uma campanha possível, enfim, a gente não vai entrar no mérito, né? Mas que as pessoas, os CPFs, eles, quando eles começarem a pedir mais notas, quanto mais nota você tiver no mercado, você vai ter um cashback, um, um voucher que você vai poder utilizar no final do ano, ou seja, para um 14º ou para abater de impostos, como IPTU, documento do carro, possíveis faculdades federais. Então, assim, vai vir medidas que vai beneficiar que com todos os consumidores sejam alcançados por essa reforma, fazendo com que todos peçam nota. Então, eles querem que todo mundo venha para o jogo. Então, se você não conseguir se organizar, é difícil. Porque hoje, se eu presto serviço e eu não emito nota, eu estou tendo um resultado 100%. Mas eu não estou colocando a minha despesa, não estou colocando minha mão de obra. E quando eu precisar emitir nota, aquele valor já não está mais fazendo sentido. Estou trabalhando de graça. Sim. Ó, se eu te cobrava 1.000, agora eu tenho que cobrar 1.500, porque eu não pagava imposto. Tá, mas como assim? Então, existe toda uma estruturação por trás disso, entende? E tudo isso interfere aqui e acolá. Então é um cenário realmente que a gente precisa ter atenção, mas com calma, com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Amém, né? Amém? Esperamos. Parceiros. E então, para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, foi muito valiosa o que vocês trouxeram, esclareceu muitas dúvidas que vinham para a gente aqui da CIGETEP, né, nessa questão. E o que me deixa aliviada, né, com essas respostas é que, na verdade, o empresário ele vai se profissionalizar, mas ele vai ter a oportunidade e quando tem um filtro, acaba sendo um filtro, né? Então, as empresas que estão seguindo, né, fazendo a sua parte, se organizando, né, vão se manter, vão ter, né, manter a sua empresa sustentável, manter a equipe, né, os empregos, digamos assim. E então eu vou pedir para vocês fazerem, falarem, né, uma mensagem final para o público que está nos assistindo, né? Então, o empresário que está com medo da reforma tributária, né, qual a mensagem que vocês deixariam aqui para quem está nos assistindo? Deixa com o José. O que a gente pode dizer é, o ano está começando, é mais um ano de oportunidade, é de repente corrigir rota, fazer, estar mais perto de profissionais que querem realmente fazer o negócio crescer, que identificar, dar um olhar assim, que a gente chama de 360 graus para a empresa, para o negócio dele, para as contas, trabalhar de uma maneira mais objetiva possível. Claro que o que a gente falou aqui é de uma maneira muito simplificada, muito superficial, tem muitas questões que cada caso é um caso, terão dores, terão dificuldades, mas a gente tentou trazer assim de uma maneira mais simples. Mas hoje o que a gente passa é tentar buscar um equilíbrio, tanto na parte pessoal, na parte empresarial e principalmente na dos bancos, débitos, porque hoje a reforma ela vai exigir muito essa questão do fluxo de caixa. A gente não entrou nesse mérito, mas tem empresas que trabalham com sistema de competência, sistema de caixa. O que que isso quer dizer de maneira bem simplificada? Quem trabalha com sistema de caixa vai pagar o imposto conforme recebe os valores que entrou. Sistema competência, emitir a nota, mês que vem eu pago o meu imposto.
Isso é uma coisa que também vai mudar para 2027. Não vai mais ter esse sistema caixa competência, vai ser tudo Tudo por competência. caixa. Tudo competência. Tudo O que tu competência. emitiu, o que tu faturou, mês seguinte tu vai pagar o imposto, a depender das regras que ainda serão. Mas e muitas pessoas ainda trabalham dessa forma. Eu já estou queimando um caixa que nem entrou para poder sustentar a minha empresa. Estou abrindo vários empréstimos para poder, porque falta uma organização, falta uma projeção. O valor que eu estou cobrando, eu já estou reservando meu 13º. Então, assim, o que a gente pede, o que a gente sempre está orientando é ter essa cautela e ter essa programação. É ter um parceiro estratégico, é ter uma empresa estratégica que daí a gente vai conseguir passar por esse ano de alinhamento mais tranquilo e com menos dor para 2027. Então vai ficar mais fácil. Ah, entendi. Daqui a pouco a gente vai começar a abrir simulações, sabe? Ó, como é que vai ser lá em 27? Vai ser dessa forma aqui, dessa forma aqui, porque agora a gente já tem a regra do jogo bem clara. Porque agora é muita informação. Ah, agora vai ser dessa forma. Agora vai... Não. Daqui a pouco a gente já vai ter, então a gente consegue, ó, vamos simular desse jeito. Ah, vamos sair do simples e vamos para um lucro presumido, um lucro real. Aí são questões específicas. Mas agora é cautela, organização, a separação, que esse é o primeiro princípio da contabilidade, a separação patrimonial, deixar isso muito bem claro, para que daí a gente, como técnico, a gente consiga ajudar de fato de uma maneira bem objetiva. Muito bem. Sim. Esclarecedor. Então, para quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida ou se quiser saber mais informações, né, pode entrar em contato com o escritório da Cletos, né, e procurar, né, saber mais para poder fazer essa adaptação, porque realmente 2026 veio para, então, fazer toda essa preparação e essa organização. Muito bem, quero agradecer, tá, por vocês terem aceito o convite, por estarem aqui, né, e eu espero que a gente mantenha essa relação aí, né, durante muito tempo. A gente vai fortalecer ainda mais a nossa comunidade para levar ainda mais conteúdo para os nossos clientes, para o nosso público, né, assim como os clientes de vocês também, todo o público que nos assistem. Então, é isso, né? Muito obrigada, tá? Espero que a gente tenha aí outras conversas. E para você que está nos assistindo, né? Espero que tenha sido um conteúdo aí muito valioso. E fiquem com Deus e até o próximo CosturaCast. Até. Certo.